A maior batalha da sua vida acontece aqui, ó, nos seus pensamentos. Você já reparou que existem pessoas, ou às vezes você também é uma pessoa muito inteligente, pessoas assim talentosas, que você olha e fala assim: "Poxa, fulano tem um potencial muito grande", mas parece que a vida dela não flui, parece que a vida dela não avança. Isso acontece porque essa pessoa ou você está perdendo uma batalha muito grande, que é uma batalha invisível na mente. Não é porque Deus não te ama, não é porque Deus não tem propósito na sua vida, porque às vezes o inimigo, ele faz isso. Ele coloca mentiras na nossa mente, ele faz a gente acreditar nas mentiras dele e duvidar da verdade de Deus. E uma das mentiras que ele coloca na nossa mente é que Deus não nos ama, que Deus se esqueceu de nós, que Deus não vai cumprir aquilo que ele prometeu, que está demorando demais, que Deus se esqueceu. Só que nós não podemos acreditar nessas mentiras, porque é exatamente isso que está te impedindo de viver aquilo que Deus falou que você vai viver, está te travando. Por isso nós vamos estar começando aqui no canal uma série que chama A Guerra da Mente. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, porque todas as quintas-feiras nós vamos estar postando aqui para vocês o vídeo, a série, porque vai ser vários episódios, não dá para colocar tudo em um vídeo, porque é longo, o estudo é longo. Então eu quero que se você ainda não é inscrito, se você sente, eu preciso de viver isso aí, eu preciso de destravar. Eu eu tô sentindo que a minha vida não flui, eu tô sentindo que tem alguma coisa errada. Eu leio livros, eu assisto pregações no YouTube, eu assisto palestras, eu escuto pregações, mas não vai, sabe? Parece que não vai. É porque você está enfrentando uma batalha na mente, uma guerra na sua mente, uma guerra invisível. E às vezes você não consegue perceber que você está passando por isso. Às vezes as correntes, né, é muitas correntes que ficam te aprisionando, às vezes é o medo, é a culpa, é a preocupação com a opinião das pessoas, é o desânimo, você entende? Às vezes não é falta de motivação, porque às vezes a pessoa pensa: "Ah, eu estou precisando de motivação". Não é, é essas correntes que te aprisionam, é essas correntes que te impedem, as mentiras, é a batalha que você está passando na mente que te impede de você avançar, de você viver as promessas que Deus tem para sua vida. E eu já quero começar esse vídeo te dizendo uma coisa: nem todo pensamento que passa pela sua mente vem de Deus. Aqui nessa série que nós vamos estar começando, nós vamos identificar as mentiras do inimigo e substituí-las pela verdade da palavra, porque somente a palavra de Deus pode combater as mentiras que o diabo, que o inimigo, ele fala na sua mente. Como eu disse, nem todo pensamento que passa pela sua mente veio de Deus. Então aqui nós vamos aprender a identificar isso. Porque uma mente renovada, ela produz uma vida transformada. Vou repetir, uma mente renovada produz uma vida transformada. Anota essa frase para você não se esquecer dela. Lá em Romanos, capítulo 12, versículo 2, fala exatamente isso. Ele diz: "Transformai-vos pela renovação da vossa mente", ou seja, a nossa mente, ela tem que estar renovada, nós temos que buscar trabalhar a renovação das nossas mentes todos os dias. Lá em Provérbios 23, capítulo 7 diz: "Porque como imaginou em sua alma, assim é". Você entende por que que a sua mente tem que estar renovada? Porque como você imaginou na sua alma, aquilo que você imaginar, aquilo que você pensar, assim vai ser. Por isso que a gente precisa trabalhar a renovação da mente. O inimigo, ele não é bobo. Ele sabe muito bem mentir. Ele é especialista em pegar mentira. E ele é tão bom, mas tão bom em pegar mentira, que se você não tiver alicerçado, se você não tiver firmado, firmada na palavra, você vai acreditar nas mentiras dele. Ele vai te enganar. Por isso que a sua mente, ela tem que estar renovada, você tem que buscar a renovação da sua mente, se você quiser viver uma vida transformada. Você já parou para pensar, eh, quantos pensamentos passa pela sua mente durante o dia? Bastante, né? Muitos pensamentos, com certeza. Mas a questão não é quantos pensamentos passa pela sua mente, a questão é que você tem acreditado. Em quê? Vários pensamentos surgem na sua mente, mas em quais pensamentos você tem acreditado? Vários pensamentos vão passar pela sua cabeça durante o dia. A nossa vida,
ela segue a direção dos pensamentos que nós alimentamos. Por isso que você tem que ver, você tem que decidir em que você vai acreditar. Se você ficar acreditando que você não consegue, "Ah, eu não consigo. Ah, isso é muito difícil para mim", você vai se tornar uma pessoa incapaz. Agora, quando você acredita que você é uma pessoa amada por Deus, que Deus ele tem promessa na sua vida e que você tem sim capacidade de viver tudo aquilo que ele falou para você que você vai viver, aí você vai viver uma vida com segurança. Sabe por quê? Porque a nossa mente é o painel de controle das nossas vidas. Anota também essa frase. A mente é o painel, vai grifar aqui, ó. A mente é o painel de controle da vida. Então você não pode deixar o inimigo fazer você duvidar da sua capacidade. Você não pode ficar olhando para a vida das pessoas e se comparando e achando que você nunca vai viver aquilo. Porque para essa pessoa ter chegado aonde ela chegou, ela passou por um processo. E às vezes as pessoas elas não mostram, elas não postam todo o processo. Geralmente o processo ele é escondido, o processo é só a pessoa e Deus. Então a gente não fica, a gente não tem acesso a parte, né, do processo que aquela pessoa passou para chegar onde ela chegou. Por isso que você não pode se comparar, porque Deus, ele tem uma história para você e a história que às vezes ele fez na vida de alguém, a trajetória daquela pessoa, você pode até se inspirar nela, mas não é o que Deus tem para você, porque Deus ele não faz cópias. Deus ele escreve uma história nova na sua vida. Você pode se inspirar. Você pode assistir a história de alguém, a trajetória de alguém, o testemunho de alguém e ter aquilo ali como uma inspiração. Mas você não pode ficar se comparando, achando que você é inferior, que você é menos, que você é incapaz, só porque a pessoa que você admira já está num nível mais acima do que o seu. O inimigo, ele vai sempre plantar dúvidas e mentiras. Foi assim que aconteceu com Eva lá no jardim. Lembra da história de Eva lá em Gênesis 3? Depois você lê lá. Ele não começou a serpente não começou atacando Eva, ela começou o quê? Fazendo perguntas, plantando dúvida, mentira, e aí a Eva começou a enxergar aquela árvore de forma diferente. É assim que o inimigo trabalha, continua trabalhando com as mesmas estratégias. Ele vai colocando pensamentos mentirosos faz você duvidar da verdade, faz você duvidar de você, faz você duvidar da sua capacidade, faz você duvidar das promessas que Deus colocou na sua vida. É assim que ele faz. Por isso que você tem que lutar, lutar para renovar sua mente todos os dias. E como que a gente combate essas mentiras? Com a verdade. É onde que está a verdade? Na palavra de Deus. Aqui em 2 Coríntios 10:4, a Bíblia diz: "Porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas". Tá vendo? O que que são essas fortalezas? O que quer dizer essas fortalezas? Essas fortalezas são pensamentos repetidos. Exemplo: "Eu nunca vou conseguir". Já viu como que a gente repete isso direto? "Ah, eu não vou conseguir fazer isso não, vou largar isso pra lá". Ou às vezes a gente pensa assim: "Sou um fracassado, eu tentei, deu errado, eu não consigo, nada dá certo na minha vida". Sabe esses tipos de pensamentos que a gente fica repetindo, que a gente acha que é normal, porque o inimigo fica assim: "Ah, quem nunca pensou isso, né, isso não tem nada a ver". Pois tem, isso são mentiras, são fortalezas, nós precisamos romper com elas. Deus me abandonou. É uma também da uma frase que as pessoas usam demais, achando que Deus se esqueceu, que Deus não vai cumprir o que prometeu. São fortalezas que precisam ser destruídas, para que você venha viver o seu propósito, o seu chamado, aquilo que Deus colocou na sua vida. Você precisa romper com essas fortalezas. Jesus, ele também é um exemplo para nós disso, né? Porque Jesus, lá em Mateus 4 fala sobre a tentação. Jesus foi tentado pelo diabo. E como que ele venceu essa tentação, essas mentiras que ele tentava colocar na cabeça de Jesus? Através da palavra. Jesus falava: "Está escrito". Ele não falava: "Eu acho, eu sinto", ele combatia o inimigo com a palavra de Deus. E é assim que nós temos que fazer. Você não é obrigado a aceitar todos os pensamentos que vêm na sua mente. Você tem o poder de repreendê-los. A hora que ele vir, você vai falar assim: "Ó, esse pensamento não vem de Deus, eu não aceito". Tá repreendido, você precisa começar a repreender esses pensamentos. Não deixa para repreender depois não. "Ah, depois eu oro, de noite eu oro", na hora, quando vir aquele pensamento você fala assim ó:
Você vai começar a identificar, a partir de hoje, você vai começar a identificar os pensamentos que vêm na sua mente. Você vai pensar assim: ó, peraí, esse pensamento aqui condiz com a palavra? Esse pensamento aqui está na palavra de Deus? Não. Então, se não está, repreende ele. Repreenda na hora. Então, você vai anotar aí agora. Pegue um papel, um caderninho que você tiver aí, uma caneta e anote. Como vencer a guerra da mente. Você vai anotar. Número um, primeira coisa que você vai ter que fazer, reconheça que nem todo pensamento é verdade. Foi o que eu falei com vocês. Reconheça. Você tem que começar a reconhecer. Peraí, esse pensamento é de Deus? Não é. Então, você primeiro passa a reconhecer. Segundo, pergunte: este pensamento aproxima ou afasta Deus? Então, você vai começar a reconhecer. Depois você vai fazer uma pergunta. Peraí, esse pensamento me aproxima ou me afasta de Deus? Terceiro, substitua a mentira pela palavra. Substitua a mentira pela palavra. Exemplo, às vezes você pensa assim, ó, eu não sou capaz, eu não consigo fazer. Você vai substituir. Você vai substituir pela verdade. A verdade. Tudo posso naquele que me fortalece. Quando vem aquele pensamento falando que você não é capaz, como que você não é capaz? Peraí, como que eu não sou capaz? A palavra de Deus não diz isso. A palavra de Deus diz que eu tudo posso naquele que me fortalece. Sabe o que que é tudo? É tudo. Tudo. Então você vai substituir esse pensamento de incapacidade pela palavra. E quarto, ore imediatamente. Foi o que eu falei com vocês. Ore imediatamente. Não deixa para orar depois. Ore imediatamente. 5, alimente a sua mente com a palavra diariamente. A gente só consegue combater a mentira com a verdade. E a verdade é a palavra de Deus. Então, por isso que você precisa se alimentar, alimentar a sua mente todos os dias, diariamente, com a palavra de Deus. Eu quero te fazer uma pergunta. Quais pensamentos têm governado a sua vida? Para um pouquinho aí e reflete. Quais pensamentos? Porque às vezes você está vivendo abaixo da promessa de Deus. Não porque Deus mudou, porque Deus não muda, ele continua o mesmo. Mas porque você está acreditando em mentiras há muitos anos. Você está aí há muitos anos acreditando nas mentiras do inimigo. Eu quero deixar também para você um desafio. Eu quero que você pegue uma folha, um caderno, já que você está anotando tudo isso, e você vai fazer duas colunas. Uma, você vai colocar todas as mentiras que você tem ouvido. Todas as vezes que você ouviu uma mentira, você pede a Deus, Senhor, me mostra. Quais são as mentiras que eu tenho acreditado? Você vai escrever as mentiras de um lado, e do outro lado você vai pedir a direção para Deus, você vai ler a palavra, porque a palavra de Deus ela tem resposta para tudo. E você vai combater essas mentiras com a verdade. Então você vai colocar as mentiras de um lado e de outro lado você vai escrever as verdades de Deus. Por quê? Para você ler todas as vezes que o inimigo tentar colocar mentiras, tentar te enganar, você vai ter ali as verdades de Deus de um lado, né, as mentiras, e a verdade de Deus de outro lado, para combater essas mentiras. Durante 7 dias, você vai ler essas verdades em voz alta. Isso mesmo, você vai ler essas verdades em voz alta e vai fazer uma oração em cima delas. Você vai ver como que Deus ele vai começar a limpar, como que Deus vai começar a tratar com você, com a sua mente, para que você venha se libertar dessas correntes, dessas algemas, desse mal que está te aprisionando e está impedindo você de viver as promessas de Deus. Então, quinta-feira que vem nós temos o nosso próximo encontro aqui. Não deixa de assistir as continuações, porque vai uma série, um episódio vai completando o outro. Então, não se esqueça de se inscrever, não se esqueça de compartilhar, manda para um amigo, manda para um familiar, para alguém que você sabe que também precisa de destravar, tá? Que você percebe que a vida da pessoa tá travada. Então, não se esqueça de compartilhar com ela. Te aguardo até quinta-feira que vem.